Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à Câmara Municipal de Praia Grande. É com grande alegria e satisfação que recebemos a todos aqui, cumprimentando também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, na página da Câmara Municipal de Praia Grande. Quero convidar para compor a mesa aqui comigo, dando início aqui à audiência pública, os funcionários da Secretaria de Planejamento e Controle Orçamentário, Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário. Dá para passar aí? Tanto faz. Quem for falar. Bem, a mesa composta, nós informamos aqui, tanto aos vereadores quanto ao público presente, estamos aqui dando cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos dando início à audiência pública visando a discussão do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021, a Lei Orçamentária Anual, e que está tramitando nesta Casa de Leis. Ato contínuo, passo a palavra aos integrantes da Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário da Prefeitura de Praia Grande, para que os mesmos possam dar maiores explicações e dirimir quaisquer dúvidas. Por favor. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Esse projeto de lei orçamentário para 2021, que tramita nessa casa, foi elaborado nas primícias da Lei 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal e todas as normas do Tesouro Nacional. Essa lei, ela prevê as receitas e fixa as despesas. Não temos muitas diferenças de tudo aquilo que a gente já passou aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? A Lei do Orçamento, ela vai cumprir o último ano do plano plurianual, né? 2021 será feito um novo plano plurianual. Então, esse ano de 2021 é o que termina o ciclo do plano plurianual. Esse ano é um ano que diferente de todos, né? É a primeira vez que nós estamos passando por uma dificuldade financeira e uma dificuldade de saúde, né? Por causa dessa pandemia. Mas nós tentamos fazer com que todas as secretarias nos auxiliaram muito nessa preparação. O Mola vai passar uns números para vocês e dar um direcionamento do que compõe essa lei orçamentária. Nós estamos aqui para dirimir qualquer dúvida, caso tenha essas dúvidas, né? Então, o Mola vai falar os slides, eu acho que fica mais fácil a compreensão. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais vereadores, ao público presente aqui conosco, quem nos assiste ao vivo pelas redes sociais. É uma satisfação, novamente, a gente poder falar sobre o orçamento do município. Como a Regina falou, fecha um ciclo, 2021, o plano plurianual, aprovado em 2017 nessa Casa de Leis, ele se encerra em 2021. Então, logicamente, ele parte daquelas metas estabelecidas, que foram atualizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias,
também aprovado por essa Casa de Leis, em junho desse ano, mês 6, e agora a gente vai atualizar novamente, com números mais palpáveis, né, dentro da nossa realidade que a gente vive de uma crise sanitária e crise econômica. O que nós vamos trazer aqui para vocês são um pouco a demonstração de como foi elaborado o orçamento, logicamente os números, que é o que torna a peça mais atrativa do que as demais. O orçamento a gente vê quanto que vai ser gasto por área, quanto que vai ser investido, né, na manutenção dos serviços e dos equipamentos públicos. O primeiro slide a gente vai demonstrar aqui para vocês uma das, vamos dizer assim, o carro-chefe do planejamento. O planejamento, ele, através das secretarias, ele consegue captar as demandas da sociedade, né, cada secretaria municipal, o próprio legislativo, através dos vereadores, mas uma ferramenta desenvolvida há cerca de 5 anos, que é um canal online de participação popular, tem nos ajudado muito. E esse ano, 2020, nós conseguimos bater um recorde absoluto de participações. Então, a gente percebe que foi disseminado realmente na sociedade, percebe que todos os bairros praticamente participam disso, encaminham suas demandas, e isso torna a tarefa um pouco mais fácil, porque, além das demandas costumeiras que a gente já costuma enfrentar, surgem novas demandas. É aquela rua que precisa de um tapa-buraco, que eventualmente aquela pessoa não conseguiu chegar até a secretaria, a iluminação do poste ali que está falha, e a gente consegue expandir, melhorar, enfim. E no gráfico a gente vai perceber que das 18 áreas colocadas à disposição, das áreas da administração, todas, sem exceção, foram consultadas. E é até óbvio que a saúde seja a área com o maior número de consultas. Percentualmente falando, do total das propostas encaminhadas, mais de 1/4, ou seja, 27,89% das propostas foram para a saúde. O momento, acho que até justifica isso, né? Seguido de gestão em finanças públicas, então aqui é o funcionalismo também participando, com propostas, seguido de educação e as demais áreas, até juventude, que é a última área consultada. O próximo slide, a gente fala um pouquinho de como é essa compatibilização que eu falei. O plano plurianual aprovado em 2017, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada anualmente, né? E a última, mais recente, para 2021, foi aprovada em junho, aqui na Câmara Municipal, e agora a gente discutindo a Lei Orçamentária Anual, para, de fato, compatibilizar tudo aquilo que foi previsto em 2017, com metas, com ações, com programas, foi revisado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e agora encerrando na Lei Orçamentária. Como a Regina falou, a Lei Orçamentária ela parte de uma estimativa de uma arrecadação, ou seja, quanto que o município arrecada em 2021 em cada componente da sua arrecadação, IPTU, ITBI, transferências intragovernamentais, ICMS, FPM, e aí morou o maior desafio. O Benê está aqui, as demais secretarias que participaram também vão poder corroborar o que eu estou dizendo, por conta da dificuldade de se projetar o futuro, de se projetar uma retomada da economia a nível mundial, quem dirá nível municipal. Mas, mesmo assim, conseguimos construir algo sustentável. Acreditamos que deva variar pouco daquilo que a gente está projetando, para que, de fato, seja aprovado um orçamento sólido e não fictício, algo que seja factível, que a gente consiga executar as ações dos programas e alcançar as metas estabelecidas desde lá do PPA, do Plano Plurianual 2017. E, em cima dessas receitas, logicamente, as despesas elas vão ser fixadas naquele limite. No próximo quadro, as etapas da elaboração do orçamento, lógico que muito mais do que isso, a gente sintetiza para que não fique algo muito longo, mas inicia-se com a previsão da arrecadação, com toda essa dificuldade que a gente já falou, a fixação da despesa,
observando sempre aquilo que é obrigatório, que é essencial primeiro, as despesas com o pessoal do funcionalismo, né, as despesas de caráter continuado, e aí a gente pode falar sobre merenda, a parte da saúde básica, toda a parte da educação básica, o funcionamento disso, demanda um custo, né, e assim por diante. E dentro da peça, todos os programas e todas as ações foram conectadas. Isso não é algo inédito, mas a gente tem que reforçar aqui, porque não é recente. Foram conectados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Então, o caminho de Praia Grande é um desenvolvimento sustentável, em concordância, em consonância com o que a ONU estabeleceu a nível mundial. Segue até, juntamente com um projeto de lei, um anexo longo, extenso, com todos os programas, todas as ações que se relacionam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com as famosas ODS. O próximo slide, demonstramos a previsão orçamentária. Então, esse é um número que todos querem saber. A previsão do município de Praia Grande, e aí considera-se os dois entes arrecadadores, que é a Prefeitura e o Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande, o IPMPG. Juntos, eles devem arrecadar algo em torno de 1.667 milhões, sendo quase 92%, que representa 1.531 da Prefeitura, e cerca de 136 milhões do Instituto de Previdência. A Câmara ela não arrecada, mas ela executa a despesa com base naquilo que a Prefeitura arrecada. A Prefeitura transfere os recursos para o Legislativo para que possa executar as suas despesas. Então, nesse 1.531, a gente coloca a Prefeitura mais Câmara. O próximo quadro é só para ilustrar, né, e a gente conseguir perceber onde que estamos nesse momento. A arrecadação de 2020, aprovada também aqui no ano passado, através da lei orçamentária, ela projetava para esse ano 1.558 bilhão. Então, era um cenário de crescimento, um cenário pujante, de que novas empresas, enfim, fariam com que a economia continuasse crescendo. Na época, estimávamos um crescimento de 7% em relação a 2019, e hoje a gente vê que o cenário, infelizmente, por conta da crise, já não é tão otimista assim. A gente tem uma retração em relação à previsão de 2020 para 2021 de um pouco mais de 4%. E, na contramão disso, a gente sabe que Praia Grande é uma cidade que cresce em todos os aspectos, e populacional, e a questão populacional não é diferente. Cerca de 6 mil pessoas vêm morar por ano. Isso exige o esforço da administração em você atender essa demanda. Ela pressiona os setores da administração com a exigência de mais vagas de creche, mais atendimento na área de saúde, mais atendimento na assistência social, saneamento e assim por diante. Então, a dificuldade, o desafio está aí. Com o mesmo recurso, ou com até um pouco menos, a gente atender os serviços atuais e ainda aquilo que vai crescer com a chegada de novos moradores. O próximo quadro traz em números percentuais essa variação. Então, a gente só discrimina dessa perda, dessa retração de 4,28%, se você isolar receitas correntes e receitas de capital, que são aquelas destinadas exclusivamente para investimentos, a gente consegue ainda sustentar, quase que manter o nível de arrecadação de 2020, quando se fala de receitas correntes. São aquelas receitas que, efetivamente, você consegue manter os serviços, manter os equipamentos. Os números iniciais, e aí a gente vai voltar lá em abril, quando foi entregue a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aqui na Câmara de Leis, eram piores. Né? Lá nós vivíamos o pico da crise, né, Benê, Regina? E a gente, dentro daquilo que se projetava, que era um desastre,
nós projetamos uma receita inferior. Não nos furtamos de examinar receita, componente por componente, junto com cada secretaria, promover discussões longas, algumas até duras, para que conseguíssemos melhorar a perspectiva dentro de um cenário realista, né? Acreditarmos com muito trabalho e discussões, melhorar essa projeção para 2021. Ah, mas por que melhorar se a crise está aí? Porque quanto menor o orçamento, primeiro que você limita a sua despesa naquilo que se fala em termos de investimento, de manutenção e ampliação. Segundo, que você, automaticamente, havendo a recuperação da economia, você vai encaminhar vários projetos de crédito suplementar, e aí isso gera morosidade, isso gera perda de tempo, isso gera dificuldade para atender a demanda. E a lógica da administração é que você seja eficiente, você seja rápido, né? Diante de tanta burocracia que nós já enfrentamos. Quando isolamos os valores por secretaria, nós tomamos o cuidado de, em algumas secretarias, apartar, destacar valores específicos, como, por exemplo, na Secretaria de Finanças. Vocês vão perceber que 34 milhões, um pouco mais que isso, está consignado no orçamento da Secretaria para pagamento de dívidas contratualizadas. Operações de crédito que foram oportunamente buscadas pela administração para desenvolvimento da parte de infraestrutura, financiamentos com bancos, etc. Na Progen, aqueles precatórios, tanto os contemplados no mapa orçamentário, quanto os requisitórios de pequeno valor, cerca de R$ 2.300.000. As contribuições obrigatórias à União, que aqui engloba o PASEP e o FUNSET, que é um recolhimento ao Fundo Nacional de Trânsito, e uma reserva de contingência obrigatória também, com valor razoavelmente modesto, que serve para cobrir eventuais passivos, riscos fiscais, passivos contingenciais e etc. Quando vamos a nível de cada órgão, no próximo a gente vai iniciar pela Câmara. A Câmara Municipal, já falamos isso aqui em outras oportunidades, ela se comprometeu com a situação e promoveu um congelamento do orçamento de 2020 para 2021, mesmo com acréscimo de cadeiras. Então, nós temos que destacar isso, deixar consignado a sinergia que houve entre prefeitura e executivo. Isso faz com que sobre mais recursos para áreas importantes, como educação, saúde, assistência social, segurança, dentre outras. E aí vamos passando: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Governo, Planejamento, Secretaria de Segurança Pública, uma das poucas que tiveram o orçamento majorado, tá? Na política de ampliação do sistema de monitoramento, equipação dos guardas municipais, Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral do Município, aqui já sem o valor de precatórios, e a Secretaria Municipal de Finanças sem o valor da dívida pública. Depois temos assistência social, 39 milhões, Secretaria Municipal de Educação, maior orçamento da cidade, a Secretaria com maior recursos disponíveis, graças também à manutenção do Fundeb, que foi votado no Congresso Nacional esse ano. Havia um temor muito grande que isso não fosse votado a tempo, e a lei atual ela expira em 2020, então não teríamos cerca de 220 milhões para o ano que vem. Chegamos a falar aqui que seria impensável, inimaginável, manter a educação, atender toda a demanda que a gente tem sem o Fundeb, mas graças a Deus foi aprovado. Isso faz com que o orçamento continue ainda o maior do município. Seguido de saúde, 341 milhões, vai ser muito exigida a área de saúde, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Urbanismo, meio ambiente, obras públicas, habitação, manutenção de serviços urbanos,
nunca é demais dizer que essa secretaria representa efetivamente a manutenção de tudo que tem na cidade, desde os equipamentos, ginásios, escolas, unidades de saúde, unidades de assistência social, parques, praças, vias públicas, iluminação pública. Então, ela tende a crescer todo ano, porque todo ano você constrói algo, você passa a ter que manter aquilo ali. E no último slide, a gente destacou separadamente o Instituto de Previdência. Ainda tem a Secretaria de Trânsito, Transporte, Assuntos Institucionais, Cultura e Turismo e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. E isso totaliza 1.531 que é aquele número que nós demonstramos atrás, alguns slides atrás. E no próximo, de maneira isolada, o Instituto de Previdência. Então, do total de 136 milhões, a gente percebe que praticamente 90%, 85% destina-se ao pagamento dos aposentados e pensionistas da nossa cidade. E aí temos algum valor para precatórios do Instituto, a contribuição à União, que é o PASEP, também devido pelo Instituto de Previdência, à União, e a reserva de capitalização para futuras aposentadorias, quase 17 milhões. Como uma das preocupações tem sido, até com a recente aprovação da Lei Complementar 173, Programa Federativo, a gente recebeu muitas propostas, muitas consultas a respeito de plano de carreira, a parte de funcionalismo. A gente traz aqui também a demonstração do comprometimento dos gastos com o pessoal da Prefeitura e da Câmara Municipal. Ambos têm um limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós trazemos aqui, são 3 limites. Nós trazemos o limite prudencial, que é aquele que o tribunal entende que é prudente você estar abaixo desse índice. Então, para a Prefeitura, o limite prudencial estabelecido pelo tribunal, de 48,60%, a Prefeitura projeta, ao final de 2021, gastar cerca de 46,38% da receita corrente líquida do município. Então, ainda um índice razoável e positivo. A Câmara Municipal, na mesma linha também, um limite prudencial de 5,40%, deve chegar a um pouco mais de 2% no final do exercício. Em relação às aplicações constitucionais, Fundeb, ensino e saúde. Fundeb, a lei do Fundeb, tanto a que expira esse ano e a nova aprovada, ela tem um mínimo de aplicação de gastos com o pessoal do magistério. Atualmente, o mínimo é 60%, em 2021, com muita incerteza ainda, porque carece de regulamentação, o cenário é de que você aplique no mínimo 70%. Pode ser que mudem de ideia e volte para 60%, isso é uma coisa que ainda não está consolidada, mas mesmo que seja 70% o mínimo de gasto com o magistério, a Prefeitura projeta gastar cerca de 76%, onde o mínimo é 60% atual, mas pode vir a ser 70%. No ensino, a aplicação constitucional mínima exigida é de 25%, a projeção é de que gaste 26%. E na saúde, onde o mínimo constitucional exigido 15%, projeção que gaste 23,5%. A tendência é que esse número cresça, já se discute até a atualização desse mínimo, porque, logicamente, depois dessa crise, os gastos com saúde tendem a aumentar. Depois a gente traz os principais projetos, não teriam como elencar todos os projetos aqui previstos na lei orçamentária, mas trouxemos os principais, que passa desde a equipar a Guarda Municipal com novos armamentos, materiais, equipamentos de proteção individual, expansão e melhoria da iluminação pública, eliminar pontos escuros na cidade, dentro do possível, modernizar a iluminação com lâmpadas de LED, implantação da terceira cooperativa de reciclagem, na área da educação, ampliação de unidades escolares de educação infantil e fundamental, ofertando mais vagas,
a construção e implantação de 2 novas unidades escolares de educação infantil, 2 creches, reforço escolar, né, imaginando, já se preparando para a retomada das aulas, após essa, aliás, após não, né, durante o enfrentamento da pandemia, mas é uma realidade, as aulas terão que voltar em 2021. A continuidade das obras de reforma e ampliação do Hospital Irmã Dulce, a retomada e a busca por zerar as filas de consultas e exames na área da saúde, cirurgias eletivas, dentre outras, como catarata, implantação dos corredores de ônibus nas marginais, isso também é uma continuação do que vem sendo feito, continuação também da revitalização urbanística do complexo administrativo, melhoria do sistema viário e circulação de pedestres em vias do bairro Tupi, recapeamento de diversas vias municipais, pavimentação e drenagem em vias municipais, por N bairros da cidade, revestimento e retificação de canais, continuação também da construção do conjunto habitacional no bairro do Caieiras, estruturação e aparelhagem das unidades de assistência social na cidade, melhorar o atendimento, tornar ele melhor, e a implantação da central semafórica pela Secretaria de Trânsito Municipal. Bom, esse é um release breve do que foi entregue na Casa de Leis. A lei orçamentária é algo bem grande, tem mais de 300 folhas. A gente tentou trazer aquilo que é mais importante e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas que venham surgir. Bem, terminada a apresentação feita pelos integrantes da Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário, passo a palavra agora aos vereadores para eventuais esclarecimentos. Vereador Hugo Ribeiro. Boa tarde, Mola, Regina, Benê, vereador Leandro, a todos aqui presentes. Eu fico até meio pasmo, né? Com todas essas dificuldades que o município, o mundo passou. E rapidamente aqui dando uma olhada no que foi apresentado aqui para nós. Também um pouco atento aí na sua explicação, Mola. Eu, sinceramente, só tenho que desejar aí boa sorte para vocês, que no momento a gente sabe que a vacina ainda está em estudo, e como pode a gente acompanhando, né, essa preocupação com a queda da arrecadação, das receitas correntes, a gente não sabe também o que o governo do Estado também vai preparar de transferência, governo federal. Então, é um ano de 2021 que vocês que estão trabalhando aí com a parte financeira só tem que ter prudência, né? Aos secretários que vão administrar e fazer a gestão desse orçamento e pedir compreensão, né? Para a nossa população. Que a gente sabe que vai ser um ano com muita atenção nas contas públicas, principalmente para não cometer nenhum deslize e tentar a continuidade aí do crescimento do município, como foi demonstrado aí, principalmente o crescimento populacional, a retomada da educação, que a gente sabe que muitas crianças vão ter que ter uma atenção especial dos professores e também da Secretaria da Saúde, para poder a gente começar a uma vida nova em todos os setores da nossa cidade. E desejar a vocês que tenham bastante cautela aos próximos vereadores que em 2021 vão estar aqui,
que tenha prudência, entendimento de algumas mudanças amargas, né? O remédio amargo, porque eu sei que tem as pessoas achando que vai ser fácil dar continuidade da mesma forma e na mesma velocidade que a nossa cidade vinha. Não vai parar, mas vai diminuir um pouco o ritmo até que as coisas entram no eixo. Então, enquanto não vem essa vacina para a gente retomar tranquilamente as nossas atividades, principalmente as econômicas, a gente tem que ter prudência e cautela. Só tenho que dar parabéns a vocês e pedir compreensão aos munícipes pelo que possa acontecer o ano que vem. Que a gente continue a entender e, principalmente, né, respeitar a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Hugo. Eu queria aqui fazer um breve comentário sobre alguns pontos da lei, que a gente não falou aqui na audiência, mas na mensagem do prefeito tem bastante coisa interessante para a gente compartilhar aqui com as pessoas. Por exemplo, isso aqui que eu vou dizer agora, dados recentes divulgados pelo IBGE apontam um expressivo crescimento populacional de Praia Grande com a chegada de mais de 5.772 novos habitantes durante o período 2019-2020, consolidando-nos como a terceira cidade mais populosa da região, porém, com a maior taxa de crescimento dentre as 9 cidades. Mantidos os índices nas taxas de crescimento de Praia Grande, a cidade deve ultrapassar a segunda mais populosa da região, São Vicente, em 2030, aqui na mensagem do prefeito. Um outro item também que quero até, de repente, aproveitar a presença do pessoal da Secretaria de Educação, tá? Que, de repente, a gente vê aqui também mencionado na mensagem, a implantação de 2 novas unidades escolares de educação infantil, estrategicamente localizadas nos bairros Boqueirão e Sítio do Campo, e ainda a ampliação das unidades Resine Alves, Educação Infantil, Idalina Conceição Pereira, também Educação Infantil, Newton de Almeida Castro, Educação Infantil e Fundamental, e Sebastião Tavares, com Ensino Fundamental. As 2 novas creches e as referidas ampliações fazem parte da meta traçada dentro de um planejamento estratégico, visando zerar a fila de espera por vagas na rede de ensino municipal, que obviamente ficou prejudicada neste exercício, diante da suspensão das aulas e compreensível desaceleração das obras, em virtude das repriorizações orçamentárias que se fizeram imprescindíveis nas ações do combate ao Covid-19. Você citou ali no slide também o Praia do Caieiras, com 62 novas famílias podendo ir para lá, e eu quero destacar aqui também algo que a gente sempre teve muita conversa sobre isso, mas que agora, esse ano, a gente conseguiu concretizar, que é a questão das emendas parlamentares. A gente tinha essa previsão vindo do governo federal, mas agora a gente conseguiu consolidar isso através de uma legislação municipal, e pela primeira vez a gente consegue aí estar mencionado, inclusive na mensagem do prefeito, um valor global de emendas da ordem de R$ 4.445.161, sendo que a metade deste valor será obrigatoriamente destinado a ações e serviços públicos de saúde. A repartição de maneira equitativa entre os atuais 19 vereadores equivalem a parcelas de R$ 233.955, sendo metade, 116, conforme dito anteriormente, destinado a ações e serviços públicos de saúde. E queria até falar para o vereador Hugo, que a gente já conversou sobre isso recentemente também, mas nós conversamos, como é a primeira, estamos trabalhando aqui internamente para ver se a gente não consegue fazer uma emenda coletiva desse valor, pelo fato de ser o primeiro, pelo fato de a gente estar no último ano do mandato,
de alguma forma, colocar esses 4.445.000 para que todos os vereadores possam assinar essa emenda impositiva da Câmara, para a gente poder, de alguma forma, ajudar a Prefeitura. E, em especial, o atendimento, talvez, viu, Hugo, na questão da média e alta complexidade em saúde. A gente tem passado aí poucas e boas, a população reclama muito, porque a gente tem alguns protocolos do Covid que não tem colaborado para que as cirurgias eletivas possam acontecer, e aí as cirurgias eletivas acabam virando emergência, e aí a coisa só tende a piorar. Se a gente conseguir colocar um dinheiro aí que eles praticamente não esperavam para a gente poder atender média e alta complexidade, eu acho que a gente vai conseguir ajudar muito a população de Praia Grande. E, por fim, aí sim, querendo fazer um questionamento, a gente sabe que para o ano que vem, a gente espera aí, pelo menos as informações dão conta que o contrato com a empresa de transporte se encerra em dezembro, se eu não me engano. E a gente precisava, de alguma forma, acompanhar mais de perto. Eu sei que existem algumas mudanças sendo encaminhadas lá na Secretaria, que se fala muito também com a Secretaria de Trânsito, claro, mas tem algumas linhas que realmente a gente precisava entender isso aí, porque tem algumas linhas que a gente acredita que já são necessárias e eu não sei como é que está essa questão, viu, Coronel, em relação a algumas linhas, 11 lá na região de Solemar, aquela questão do pessoal do Japurá também, que acaba tendo que, para poder chegar no Tatico, acaba tendo que ir sentido Samambaia, Melvi, para depois chegar no Tatico. Eu não sei se a Secretaria tem pensado numa linha para fazer o caminho inverso e as pessoas do Balneário Japurá ali, pegar o ônibus já no sentido já para ir subir na rodovia e sentido Tatico. Essa linha é uma linha que é uma reivindicação muito, muito grande ali daquela população que ali reside. Enfim, esse olhar especial, porque a população nos cobra demais essa questão do transporte. E eu pelo menos tenho escutado, nas reuniões que faço, tenho escutado algumas reclamações bem pontuais em relação à demora. Então, eu quero crer que a gente vai conseguir, em 2021, com esse orçamento aqui, dar uma melhorada também nisso, porque a população merece essa atenção maior aí por parte da empresa concessionária. Bom, não tendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, eu passo a palavra para o público presente. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Por favor. Só ocupar o microfone aqui ao lado, falar o seu nome, para identificação, e 3 minutos para a manifestação. Meu nome é Marcel. Eu peço que o presidente que está presidindo a sessão aqui tenha um pouquinho de consciência, porque a gente já não pode falar aqui como povo, tenha um pouquinho mais de consciência e que, se eu exceder, permita que eu possa falar. Sem problema. Bom, meu nome é Marcel, eu sou comerciante aqui na cidade já há 13 anos e, mais uma vez, eu vou reiterar. Horário de sessão de audiência pública, de sessão ordinária, 3 da tarde, 10 da manhã. Isso já mostra, é fato. Não existe nenhum compromisso com transparência aqui com o público. Inclusive, acho que muitos daqui são servidores públicos, que acredito que deveriam até estar trabalhando e não aqui participando desse circo. Essa é a realidade. Espero que a população tenha acompanhado isso, o nosso clamor aqui, porque é muito difícil. O vereador aqui falou que, aplaudindo aí a administração, porque conseguiu passar da crise. Mas qual crise vocês vivem? Vocês não têm que derramar uma gota de suor para ter o pão de cada dia? O que vocês recebem é do suor da população, até daquele ambulante que às vezes quer vender um chup-chup, que não tem emprego aqui, e aí vem a Guarda Municipal, vem a Força Aérea, vem toda a força policial para tirar o ambulante da rua. Tem que parabenizar o povo, que mesmo assim conseguiu pagar o IPTU dessa cidade, que é o 7º mais caro do país.
5.600 municípios aproximadamente, o nosso é o 7º. Aplaudir quem? Tem que aplaudir o povo, que conseguiu honrar. E isso também graças ao governo que ainda disponibilizou um auxílio, porque como é que a gente ia pagar as despesas, né? ISS, IPTU sem dinheiro? Outra coisa, também foi mandado para cá, para o município, 40 milhões de reais, o dinheiro para a saúde. Eu estou com 4 casos de pessoas lá no Irmanduce sem atendimento. Vocês também economizaram, porque não tiveram aula, não utilizou energia elétrica, né? A cesta básica parece que reduziu o valor também, entregue para as pessoas, para as crianças, tudo isso. Espero que a população tenha enxergado o prejuízo que o próprio governo estadual, capitaneado pelo senhor João Dória, causou, inclusive com um rombo no estado de 12 bilhões de reais já, e aprovaram um PL para aumentar impostos. O ano realmente vai ser difícil para nós, se continuarmos com essa mesma administração aqui nessa cidade. Cidade que não deixa ninguém crescer, cidade que tem dono, e pessoas que são submissas a esse dono. Eu vou defender a liberdade de expressão até o final. Vocês não vão calar o povo. Se precisar vir aqui deixar os meus afazeres e vir aqui todos os dias nessa casa para falar o que a população quer falar e não tem coragem, eu vou fazer. Como é que pode? Pessoas representando a população, não tem ninguém aqui. Maioria da bancada do PSDB aqui, cadê? Estão preocupadas com a reeleição. Vocês fazem aqui uma previsão como se já estivessem certos que iam voltar. Assistência social, quase 50 milhões. Isso é motivo de aplauso? Manter a população numa linha de miséria? Ainda bem que o povo brasileiro, o povo dessa cidade é trabalhador e não desiste. Porque eu fico pensando como seria vocês no nosso lugar, tendo que trabalhar um dia para comer no outro. Com certeza vocês faliriam os negócios em um mês. Um mês. Porque é muito fácil ficar sentado e recebendo todo mês um salário que nunca diminui, sempre aumenta. Esse dinheiro é nosso e nós vamos acompanhar e não vamos nos calar mediante a isso. Obrigado. Obrigado, senhor Marcel, pela vossa manifestação. Mais alguém? Bom, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública. Tenham todos uma boa tarde e um bom retorno aos seus lares.